E se eu te dissesse que 2 bilhões de reais não compram a única coisa que realmente importa no futebol, você passou anos ouvindo que a salvação viria de fora. Que um cheque assinado traria os dias de glória de volta num estalar de dedos. Mas a realidade bateu pesado. Muitos olham para o Vasco hoje e veem cifras, veem valuation, veem negócios, mas se você está esperando apenas números, você está olhando para o lado errado. Existe uma linha tênue, quase invisível, que separa o novo rico, que vira piada, do verdadeiro campeão que constrói uma dinastia. E essa linha não é financeira, é tática, é mental, é espiritual. Se você acha que entende o que está acontecendo nos bastidores de São Januário, pense de novo. Nos próximos minutos, nós vamos desmontar essa máquina. Vamos entender a engenharia exata necessária para transformar uma montanha de dinheiro em taças no armário e revelar por que a sua torcida é a única peça desse tabuleiro que nenhum bilionário no mundo consegue comprar. Esqueça tudo o que te contaram sobre a SAF até agora. O jogo real começa agora. Você conhece o peso do silêncio que antecede o grito de gol, mas o torcedor vascaíno conheceu, por anos, o peso de um silêncio diferente. O da angústia, da incerteza, daquele frio na espinha que não vinha da glória, mas do medo do abismo. Quando a SAF foi assinada, não foi apenas uma transação comercial. Foi vendida como a chegada do Messias, a promessa de que o dinheiro, por si só, apagaria as cicatrizes de 4 rebaixamentos e devolveria o gigante da colina ao seu trono de direito instantaneamente. A torcida, ferida mas leal, comprou essa ideia de dias de glória imediatos, imaginando que o saldo bancário entrava em campo para chutar a bola. Mas o futebol, meus amigos, é traiçoeiro e não respeita contra-cheque. Ele respeita hierarquia, suor e organização. O choque de realidade de 2023. Lutando até o último suspiro contra a degola, mesmo com os cofres cheios, foi a prova cabal de que a mística não se compra em prateleira. O dinheiro sem alma é apenas papel, e papel não ganha dividida. Não inflama a arquibancada e não entende que significa a cruz de Malta no peito. Foi nesse cenário de caos, onde o business frio dos investidores estrangeiros parecia desconectado da realidade pulsante de São Januário, que a narrativa precisou de uma intervenção cirúrgica, não de um gestor, mas de um ídolo. A entrada de Pedrinho na presidência e sua subsequente luta pelo controle da operação não foi apenas uma manobra política, foi o resgate do orgulho ferido, a colocação da paixão acima da planilha de Excel. Você precisa entender que para o vascaíno, o clube não é uma franquia, é uma religião, e ver um dos seus, alguém que conhece o cheiro do vestiário, a pressão da barreira e o peso daquela camisa. Assumindo as rédeas, criou um arco de herói fundamental. Pedrinho simbolizou a proteção da instituição contra a frieza dos números que ignoravam a história, trazendo de volta a sensação de pertencimento. Ele personificou a ideia de que o Vasco precisa ser gerido com profissionalismo. Sim, mas nunca, jamais, pode perder a sua essência, o seu DNA de luta e a sua identidade popular, que o forjou como gigante. E quando falamos de identidade, chegamos ao verdadeiro motor dessa engrenagem. Aquilo que faz o mercado olhar para o Vasco e ver um potencial de 2 bilhões de reais. Você, o torcedor, a massa vascaína, não é apenas espectadora desse drama. Ela é o maior ativo, o lastro real dessa moeda. Nenhuma SAF, nenhum investidor árabe, americano ou europeu colocaria 1 centavo se não houvesse o fenômeno de São Januário lotado. Se não houvesse o engajamento colossal nas redes sociais, se não houvesse essa fidelidade quase irracional que faz o vascaíno cantar mais alto na derrota do que na vitória. É a torcida que transforma um time em uma potência comercial. É ela que valida a marca e que, na prática, empurra a bola para o gol quando a técnica falha. O gigante que empurra não é slogan de marketing, é a descrição tática de um 12º jogador que joga junto
que respira junto e que sofre junto. O valor de mercado do Vasco não está nos prédios ou nos contratos. Está na paixão incondicional de milhões que se recusam a abandonar o barco, mesmo nas tempestades mais violentas. Mas não se engane, achando que paixão sozinha resolve a equação matemática do futebol moderno. Ela é o combustível, mas o carro precisa de motor e direção. A resiliência vascaína foi testada ao limite, provando que a torcida aguenta o tranco, mas a paciência com o amadorismo, disfarçado de nova gestão, acabou. O torcedor entendeu que a venda da SAF foi um passo necessário, mas a execução inicial foi falha porque ignorou a cultura do clube. Agora, com a retomada do controle institucional e a perspectiva de um novo investidor que entenda o tamanho do que tem nas mãos, o cenário muda. O orgulho foi resgatado não pelo dinheiro, mas pela postura de enfrentamento, pela recusa em ser apenas mais um número em um portfólio global. O Vasco voltou a ter voz ativa, voltou a ter comando e, principalmente, voltou a ter a sua alma respeitada, fator inegociável para quem carrega a história de camisas negras. Agora, o terreno está preparado. A dor calejou, a identidade foi reafirmada e a torcida mostrou sua força bruta. Temos a mística, temos o povo e temos a promessa de um capital financeiro avassalador de 2 bilhões batendo na porta. Mas aqui mora o perigo e a oportunidade. Dinheiro na mão de quem não sabe gastar é apenas um caminho mais rápido para a falência luxuosa. Como transformar essa montanha de dinheiro e essa paixão vulcânica em taças no armário? Como garantir que o próximo passo não seja outro tropeço, mas sim a construção de uma dinastia? A resposta não está no banco, está na inteligência de quem assina o cheque e monta o time. É aqui que o jogo vira e a estratégia precisa entrar em campo. Você precisa tirar da cabeça a ilusão de que ter 2 bilhões de reais no papel significa automaticamente levantar taças em dezembro. O futebol moderno já provou, com exemplos cruéis ao redor do mundo, que conta bancária gorda, sem inteligência de mercado, é apenas um convite para o fracasso luxuoso. A eficiência de mercado vale mais do que o poder de compra bruto. Não adianta sair assinando cheques em branco se não houver um scouting de elite. Aquela equipe silenciosa que enxerga o que ninguém vê, que encontra a peça exata que falta na engrenagem. O Vasco não precisa apenas de nomes, precisa de soluções táticas. A diferença entre o novo rico que vira piada e a potência hegemônica está em saber quem contratar. Não o jogador que vende camisa, mas o jogador que ganha o jogo na terça-feira chuvosa, fora de casa. Olhe para as contratações de impacto midiático, como Payet e Coutinho. Elas são vitais para a autoestima, trazem o brilho, a magia, a confirmação de grandeza que o torcedor tanto merece. Mas o Campeonato Brasileiro não é jogado de smoking, é uma guerra de trincheiras, de intensidade física insana e calendário desumano. Você não sustenta uma campanha de 38 rodadas apenas com lampejos de genialidade. Você precisa de pulmão, de força, de um elenco funcional e taticamente equilibrado. O desafio de quem gere essa fortuna é montar um time onde o operário carrega o piano para o artista tocar, criando um ecossistema onde a técnica refinada de um camisa 10 não seja sufocada pela falta de combatividade ao redor. O dinheiro precisa servir à tática, e não o contrário. Mas a verdadeira revolução, aquela que muda o patamar do clube pelos próximos 50 anos, não entra em campo de chuteiras. Ela está no cimento e no aço. Falo do novo São Januário e da estrutura do tomografia computadorizada. Um estádio moderno não é luxo, é arma tática. A reforma de São Januário precisa manter a alma de Caldeirão. Aquela acústica que asfixia o adversário e faz a perna do rival tremer, mas agora potencializada para gerar receitas massivas. O fator casa é estatística pura, transforma empates em vitórias. E, paralelamente, uma tomografia computadorizada de ponta é onde se ganha o campeonato no detalhe. É ali que a recuperação física acontece,
É ali que se evita a lesão, é ali que a base menos a verdadeira mina de ouro do Vasco é lapidada para gerar o lucro futuro que sustenta a roda girando. E aqui tocamos na ferida que precisa ser curada. A sustentabilidade do projeto a longo prazo para fechar o gap financeiro contra rivais como Flamengo e Palmeiras, não se iluda, essa distância não desaparece em uma temporada. O aporte bilionário serve, primeiramente, para estancar a sangria das dívidas que asfixiam o fluxo de caixa. A potência não nasce no dia da assinatura. Ela é construída num ciclo virtuoso e negociável. Investimento gera time competitivo, que traz vitórias, que geram premiações e receitas recordes, que permitem o reinvestimento. É uma espiral de sucesso. O Vasco tem a chance de limpar o nome na praça e passar a operar no azul, deixando de vender o almoço para pagar o jantar e passando a ditar as regras do mercado. Portanto, o que está em jogo com essa SAF reformulada e esse caminhão de dinheiro não é apenas o próximo título carioca ou uma vaga na Libertadores. É a construção de uma hegemonia. É a chance de transformar o Vasco da Gama em uma máquina autossustentável, onde a paixão da torcida ela é blindada por uma gestão que entende que o futebol é um business, mas um business que vem de emoção. Se o dinheiro for usado para sanear, estruturar e contratar com precisão cirúrgica, o gigante não apenas acorda, ele se levanta para nunca mais se ajoelhar. A faca e o queijo estão na mão, mas é preciso saber cortar. A caneta pode assinar o cheque de 2 bilhões, mas é a garganta na arquibancada que assina a vitória. O dinheiro constrói muros, mas é a mística que derruba barreiras. O Vasco da Gama não está à venda, ele está em transformação. E a diferença entre o sucesso e o fracasso agora não depende mais do saldo bancário, mas da inteligência de quem o manuseia. Agora, eu quero ouvir de você, que carrega essa cruz no peito, na sua visão. Qual deve ser a prioridade zero desse investimento? Um time de galácticos ou um estádio para 50 mil pessoas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Essa é a resenha que define o futuro. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se, porque se você achou essa análise profunda, espere até ver o próximo vídeo. Clique agora e descubra o que a história escondeu de você.